Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos novamente para mais uma série bíblica. Nós não tivemos os vídeos no mês de janeiro, né? E é uma alegria muito grande voltarmos aí com as nossas séries aos sábados, compartilhando a palavra de Deus, falando das verdades de Deus para nós. E aí, para nós iniciarmos esse ano, eu trouxe um tema que eu acho muito importante para a nossa caminhada, que é como andar no Espírito. Nós precisamos compreender, amados, que nós somos Espírito, né? Nós precisamos compreender que nós fomos chamados para viver no Espírito e pelo Espírito, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa, na verdade, é a marca da nova aliança. Por que a antiga aliança, quando nós lemos a respeito da lei de Moisés, nós vemos que a antiga aliança não pôde produzir vida, não foi capaz de justificar o homem, não foi capaz de produzir vida ao homem. Por quê? Porque a antiga aliança não deu uma nova vida ao ser humano. A antiga aliança conduziu o homem até Cristo, por isso que está escrito que o fim da lei é Cristo. E aí nós, hoje, depois de toda a obra consumada de Cristo Jesus, nós vivemos debaixo de uma nova lei, de uma nova aliança. A palavra chama, lá em Romanos, no capítulo 8, nos versículos 1 e 2, você pode ler depois, a palavra chama de lei do Espírito de vida. Mas nós fomos libertos da lei do pecado e da morte e fomos trazidos para a luz de Cristo, e a nova lei que nós vivemos é a lei do Espírito de vida. Por quê? Porque Deus nos deu uma nova vida e uma vida que agora é espiritual. Então eu quero conversar com você a respeito desse tema, porque nós temos visto aí tantos e tantos cristãos que não sabem o que é andar no Espírito e como eles podem andar no Espírito e pelo Espírito. Quando nós lemos lá na carta aos Gálatas, Gálatas no capítulo 5, o versículo 25 fala assim: se nós vivemos no Espírito, que andemos também pelo Espírito. Sabe, amados, nós precisamos receber a plenitude dessa verdade e colocarmos ela em prática. E aí por isso que eu trouxe esse tema e eu dividi esse estudo em 4 tópicos e nós falaremos durante os sábados do mês de fevereiro. Esses 4 tópicos nós vamos discorrer um pouquinho debaixo desse tema, como andar no Espírito. E aí eu coloquei assim, o primeiro tópico nós somos Espírito e o Espírito Santo habita em nós. É o que nós falaremos hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O segundo tópico é Deus não é nosso inimigo. O terceiro tópico é confiando na sabedoria de Deus. E por último, encerraremos no último sábado de fevereiro falando sobre a fé dinâmica é o que nos faz andar no Espírito. Então, para nós iniciarmos aí o nosso tópico de hoje, que é nós somos Espírito e o Espírito Santo habita em nós, eu quero começar falando com você sobre a nossa mudança de natureza. Então, nós já falamos um pouquinho aqui que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não estamos mais debaixo da antiga aliança, estamos debaixo da nova aliança inaugurada em Cristo Jesus por meio de sua obra completa. Ele exerceu, Jesus Cristo veio em carne, exerceu o seu ministério, ele morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus, mas ele disse assim, olha, antes dele morrer, ele disse assim, quando ele estava ceando com os seus discípulos, ele disse que aquele vinho que eles estavam tomando era o símbolo da nova aliança, o meu sangue da nova aliança derramado em favor de vocês. Amados, nós estamos debaixo dessa nova aliança e nós precisamos compreender
as realidades dessa nova aliança. E a primeira delas, que é exatamente o que nós vamos falar hoje, e talvez uma das mais importantes, porque se nós negligenciarmos essa verdade, nós viveremos uma vida limitada, não viveremos a plenitude da vida que Deus conquistou para nós. E eu quero falar com você sobre isso hoje, nós somos espírito. Nós precisamos entender essa verdade. Amados, a nossa natureza mudou. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós nascemos de novo. E nós precisamos receber a plenitude do novo nascimento. Nós precisamos compreender essa realidade no mais profundo. Sabe, amados? Não podemos simplesmente, eu nasci de novo e... Não, amados, nós nascemos de novo. Isso é glorioso demais para nós negligenciarmos e deixarmos de lado. Por que muitos e muitos cristãos vivem uma vida extremamente limitada? Cheia de... Não que nossa caminhada não seja cheia, porque é de obstáculos, dificuldades e problemas. Mas muitos cristãos sofrem sem precisar sofrer. Por quê? Porque eles não entenderam que eles nasceram de novo. Não entenderam que a natureza deles mudou. Que o reino deles mudou. Que eles foram o quê? Transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E essa mudança de natureza é algo que é muito importante para a nossa caminhada. Está escrito lá em João, no capítulo 3, versículo 6. É interessante porque esse versículo está num contexto de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei e ele, como mestre da lei, estava ali conversando com Jesus e Jesus falou para ele, olha, para entrar no reino de Deus, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu aquilo e ficou perguntando, mas como que pode alguém que já é velho entrar novamente no ventre da sua mãe? Isso não é possível. E aí Jesus vai explicar para ele e Jesus fala, olha Nicodemos, você é mestre da lei e você não consegue compreender essas coisas. E aí no versículo 6 Jesus diz assim, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa carne é natureza pecaminosa, natureza terrena. Então, aquele que é nascido da natureza pecaminosa, da natureza terrena, é a natureza pecaminosa, a natureza terrena. Herança de Adão, que nós temos aí como seres humanos. Mas aquele que nasce do Espírito, e é interessante porque a Bíblia faz essa diferenciação, se nós lermos, o primeiro Espírito está com letra maiúscula, falando sobre o Espírito de Deus, e o segundo Espírito está com letra minúscula, falando sobre nós sermos Espírito. Então, quem nasce do Espírito Santo de Deus é Espírito. Tem a sua natureza mudada, não é mais carne, não é mais natureza terrena. A natureza muda. E isso nós precisamos entender e receber pela fé essa verdade, amados. As pessoas se conformam com a natureza terrena. E nós temos visto muitos cristãos levarem uma vida extremamente limitada porque eles ainda acham que são natureza terrena. E quando nós cremos de fato em Cristo Jesus, nós nascemos de novo, a nossa natureza é transformada. A nossa natureza é mudada. Nós passamos de natureza terrena para natureza espiritual, celestial. E aí nós precisamos receber a plenitude dessa verdade, receber tudo o que Deus fez por nós, porque senão nós viveremos uma vida medíocre. Muitos e muitos amados irmãos não sabem como andar no Espírito, porque eles nem entenderam que eles são Espírito. Sabe, amados, Deus mudou a nossa natureza porque nos deu uma natureza compatível com a natureza dele. Como que o Espírito Santo de Deus habitaria em nós se nós não tivéssemos uma natureza compatível com a natureza divina, com a natureza de Deus? Não tem como.
Por isso que Deus nos deu, por meio da obra completa de Cristo Jesus, uma nova vida, uma nova natureza. Somos uma nova criação. E precisamos receber a plenitude dessa verdade, meditarmos nessa verdade, ministrarmos a nós mesmos com essas verdades. Sabe, amados, precisamos falar para nós mesmos: ei, Catiane, você é espírito, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. O Espírito Santo de Deus habita em você. E aí, mais do que nos dar uma nova natureza, o Senhor depositou o seu Espírito em nós. Por isso que eu coloquei no primeiro tópico essas duas verdades juntas, porque não tem como dissociá-las. Nós somos Espírito e o Espírito Santo habita em nós. Deus não apenas nos deu uma nova natureza, mas Ele depositou do seu Espírito para habitar em nós, para viver em nós. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, está escrito que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amados, você já parou para pensar nisso? Para meditar nisso? Nós tivemos em Cristo Jesus a nossa natureza mudada e em Cristo Jesus o Senhor depositou o seu próprio Espírito em nós. E agora nós somos um espírito com o Senhor. Amados, isso é glorioso demais. É o primeiro ponto, a primeira verdade que nós precisamos entender, receber de fato essa verdade em nosso coração. Nós recebemos pela fé, crendo que se a Bíblia diz que é assim e ponto final, para que nós possamos viver no Espírito, para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito. Tem pessoas que não acreditam que elas são espírito. Tem pessoas que confundem espírito com alma. Consideram a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tanto não é a mesma coisa que a palavra nos diz isso. Nós vemos várias citações falando sobre essa diferenciação e tem uma que eu gosto muito, que está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, quando fala do poder e da eficácia da palavra de Deus, comparando a palavra de Deus, diz assim: porque a palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, alma e espírito não são a mesma coisa. São coisas diferentes. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela adentra o nosso ser no mais profundo, dividindo alma e espírito. Amados, nós recebemos uma natureza nova, uma natureza espiritual. Deus nos tornou espírito. Antes nós éramos apenas almas viventes. Mas em Cristo Jesus nós nos tornamos espírito. Quero ler um texto com você que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 45 ao 48, está escrito assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Em outra versão diz, uma alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas foi o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Olha isso, amados. O primeiro homem, Adão, ele foi feito um ser vivente, uma alma vivente. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, se tornou o quê? Um espírito vivificante, ou seja, um espírito que dá vida às outras pessoas. Aqueles que são semelhantes, aqueles que vêm do homem natural, do primeiro Adão, são apenas pessoas terrenas, seres humanos terrenos. Mas aqueles que vêm de Cristo, os que são nascidos de Deus, eles se tornam igual ao homem celestial, ou seja, igual a Cristo Jesus, com uma natureza
espiritual. Amados, lá em João, no capítulo 1, o versículo 12 fala assim: todos aqueles que o receberam quem? Cristo Jesus, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que creram, que receberam, têm o direito de se tornar filhos de Deus. Amados, nós que cremos em Jesus, que recebemos Jesus, nós temos o direito e nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, como Jesus falou. Lembra o que Jesus falou? Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Amados, nós nos tornamos pessoas espirituais. Nós temos uma alma e nós habitamos nesse corpo aqui. Por isso que Paulo, quando ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, ele fala assim, olha, que o Espírito, a alma e o corpo de vocês seja encontrado irrepreensível até a vinda de Cristo Jesus. Amados, o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior é o nosso espírito. Nós somos pessoas espirituais. A nossa alma que contempla os nossos pensamentos, as nossas emoções, precisa se sujeitar ao nosso verdadeiro eu, que é um ser espiritual. E é nesse ser espiritual que é o nosso verdadeiro eu, a nossa nova natureza, a nossa nova vida. É nesse espírito que habita o Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos aprender ao quê? A ouvir o Espírito Santo, a ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Mas se nós nem entendemos que somos Espírito, como é que nós ouviremos o Espírito Santo se ele habita em nosso espírito? Amados, você consegue compreender a importância de nós entendermos que nós somos pessoas espirituais? Nós nascemos de novo, amados. Talvez você já tenha me ouvido falar isso mil vezes, porque eu falo muito sobre o novo nascimento. Porque é importante nós entendermos a nossa nova natureza. Não tem como vivermos a vida de Cristo, a vida que Cristo conquistou para nós, se nós negligenciarmos essa verdade. Se nós não dermos atenção a essa verdade, se nós não refletirmos sobre essa verdade. Nós nascemos de novo, nós somos pessoas espirituais e o Espírito de Deus habita em nós. Somos completamente dependentes do Senhor. Está escrito lá em João capítulo 15, versículo 5, Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, a vida genuína vem de Cristo, do Espírito que habita em nós. E essa vida flui através de nós. Agora, se nós nem entendemos que somos espírito, pessoas espirituais, com uma natureza diferente da natureza terrena, como que a vida do Espírito fluirá em nós? Como que nós seremos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo? Não tem como, né, amados? Por isso que eu dividi esse estudo aí, o como andar no Espírito, em 4 tópicos, e o primeiro deles é exatamente esse. Precisamos entender que somos Espírito e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Eu encorajo você a meditar nessas verdades, a receber essas verdades. Você nasceu de novo, você recebeu a natureza espiritual de Deus, você tem a mesma natureza de Deus. O Espírito Santo habita em você. Era impossível o Espírito Santo habitar em nós se nós estivéssemos com a nossa natureza corrompida. Em Cristo Jesus, o Senhor nos deu uma natureza nova, que é espiritual, que é divina, que é justa, que é santa, que é reta. E é por isso que nós podemos nos relacionar intimamente com o Espírito Santo. É por isso que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Então eu encorajo você a receber essas verdades e a meditar, a ministrar você mesmo. Sabe, quando as coisas, você olha ao natural, quando nós olhamos ao redor parece tudo tão estranho, tudo tão difícil. Mas quando nós compreendemos, ei, eu nasci de novo, eu tenho uma natureza espiritual, eu não sou mais dominado pelo pecado, eu não sou mais governado pela morte, eu recebi uma natureza que é livre,
uma natureza que é compatível com a natureza de Deus e por causa disso o Espírito Santo habita em mim e eu viverei governado, ensinado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdade para nós, amados. E nós precisamos aprender a viver tudo isso. Então, no próximo sábado, eu quero compartilhar com você o nosso próximo tópico, que é Deus não é nosso inimigo. Essa é outra verdade que nós precisamos meditar sobre isso, né? Muitos cristãos vivem apavorados, com medo de Deus, como se Deus fosse inimigo dos seus filhos. Amados, se nós nascemos de novo, se nós somos filhos de Deus, Deus é por nós, Deus não é contra nós. Deus não é nosso inimigo. Nós precisamos meditar nisso, refletir nessas verdades, para que de fato a gente viva no Espírito, para que de fato a gente aprenda a discernir a voz do Espírito, a entender a direção que o Espírito Santo nos dá, a compreendermos as verdades da Palavra de Deus. Então, no próximo sábado, eu quero compartilhar com você, debaixo do nosso tema Como Andar no Espírito, segundo tópico, que é Deus não é nosso inimigo. Eu encorajo você a se relacionar com Deus. Leia a palavra, ore, abra o seu coração para as verdades de Deus. Primeiramente, tenha em mente, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Nessa nova aliança nós temos uma verdade extraordinária, que é a nossa nova vida em Cristo Jesus e a habitação do Espírito em nós. Somos Espírito e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.